Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Psicoandrologias, um canal para nós falarmos um pouco sobre a psicologia masculina, como funciona a mente do homem, como é ser homem na sociedade atual. Durante muito tempo tem se estudado, defendido, encontrado evidências de que as primeiras experiências que nós temos na nossa vida vão afetar a forma como nós nos desenvolvemos futuramente, como vai ser a nossa personalidade, como vão ser nossas habilidades cognitivas, nossos valores. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre alguns dos aspectos mais importantes do desenvolvimento infantil masculino, desenvolvimento dos meninos. E quando a gente fala de desenvolvimento infantil e de gênero, sexos, normalmente o primeiro tema que aparece é sempre a estereotipa de gênero nos brinquedos. Então existem brincadeiras, brinquedos que são preferidos pelos meninos, outras preferidas pelas meninas. Existe uma super defesa de que isso é resultado simplesmente da nossa criação sexista, de que se nós dessemos liberdade às crianças de escolherem qualquer brinquedo não seriam observadas diferenças, mas isso em geral não há evidências que colaborem com essa teoria. O que nós encontramos é ao contrário, é de que essa diferença ela está mais atrelada a aspectos biológicos do que de socialização. Então, por exemplo, meninos, se você mostrar uma foto de um caminhão e uma boneca para um bebê, em geral, quando nós nascemos, qualquer seja o seu sexo, nós preferimos a boneca, nós preferimos rostos humanos, mas já é possível identificar que os meninos eles olham para o caminhão com mais frequência, eles olham para o carrinho, para o objeto não humano com mais frequência que as meninas, e à medida em que nós vamos envelhecendo, a nossa preferência pelo carrinho vai aumentando. No caso das meninas, parece que essa preferência nunca supera a preferência pela boneca, mas dos meninos supera bem rápido antes mesmo de aprender a andar. Essas diferenças, essas estereotipias, geralmente também são observadas em alguns outros primatas, como chimpanzés ou macacos japoneses. Se você der brinquedos para eles, eles vão escolher. Os machos vão brincar com carrinhos e as fêmeas vão brincar com bonecas. Há estudos indicando que quanto mais testosterona a criança for exposta ainda no útero, maior vai ser a preferência dela por brinquedos tipicamente masculinos. Inclusive, quando nós observamos as pessoas que têm alguma síndrome relacionada a hormônios sexuais masculinos, como por exemplo as meninas que têm hiperplasia adrenal congênita, que é uma síndrome causada por excesso de testosterona, elas normalmente não gostam de bonecas, elas gostam de carrinho, de bola. Há essa correlação entre testosterona e preferência por brinquedos masculinos, mesmo quando os pais incentivam essas pessoas que têm síndromes hormonais a brincarem com um brinquedo que seria apropriado para o seu sexo, gênero, essas crianças elas nunca desenvolvem esse gosto que seria esperado para o seu sexo, gênero. Elas tendem a sempre preferir o do sexo, gênero oposto. E essas diferenças também não são explicadas pela cultura, mesmo quando a gente pega os países em que são considerados os mais igualitários, em que há a menor discriminação de gênero, nós continuamos observando as mesmas diferenças. Às vezes elas são até maiores do que nos países ditos sexistas, nos países em que as pessoas não toleram essa que meninos brinquem com boneca e meninas brinquem com carrinho. Com relação à cognição, talvez o aspecto mais forte observado seja que as meninas aprendem a falar, a escrever, ler muito mais rápido do que os meninos. Essa diferença parece não ser explicada por educação familiar ou até mesmo acesso à educação formal. Se nós compararmos uma menina que foi criada em uma família com bastante escassez de recursos, analfabeta, com um menino que foi criado por uma família de elite, que todo mundo tem ensino superior e tal, a menina pobre provavelmente ainda assim tem um vocabulário maior do que o do menino. Ela conhece mais palavras, aprende a ler e escrever mais rápido, tudo mais. Além disso, um fenômeno conhecido já há bastante tempo é que a poda sináptica, ou seja, quando
os neurônios que são usados com mais frequência, eles vão sendo mortos, vão sendo eliminados do cérebro, ela tende a acontecer mais tardiamente nos meninos, mais ou menos por volta dos 15 anos, enquanto nas meninas isso acontece por volta dos 10. Também existem transtornos que, como já falei anteriormente, como você já deve saber, eles são mais comuns em um sexo e em outro. Com relação aos meninos, mais famosos provavelmente são o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e o TEA, o transtorno do espectro autista. São transtornos que afetam muito o desempenho masculino na escola, que geralmente uma coisa curiosa na psicologia é que a maioria das pessoas que procuram terapia na adolescência e na idade adulta são as mulheres, mas na infância geralmente são os meninos, porque eles dão problema na escola. A escola não sabe lidar com os meninos, então eles suspeitam que tem algum transtorno e acabam mandando para o psicólogo. E aí o TDAH e o TEA muitas vezes vão acabar sendo diagnosticados. E uma coisa que eu descobri ano passado é que o daltonismo parece também ser um problema muito mais grave do que nós costumamos pensar. Na Inglaterra parece que estão descobrindo que muitas crianças, muitos meninos que foram diagnosticados com TDAH, com TEA, com deficiência intelectual ou qualquer outro tipo de transtorno, elas não têm transtorno nenhum, elas não têm deficiência nenhuma. O que elas têm na verdade é daltonismo, elas não conseguem enxergar uma determinada cor e isso acaba atrapalhando demais no desempenho acadêmico. Muitas vezes, por ela não conseguir realizar a tarefa proposta, ela vai acabar não conseguindo prestar atenção, vai desistir de tentar resolver o problema, de obedecer ao professor, muitas vezes vai abandonar a escola sem concluir o ensino básico. Então eu quero ver se encontro mais informações sobre o impacto do daltonismo na vida das pessoas, porque ele parece muito mais grave do que a gente costuma pensar. E aqui está um exemplo de como seria mais ou menos a vida de um daltonista. Quem tiver interesse pode pausar o vídeo aqui, fazer as comparações, chamar algum conhecido. Lembra do daltonismo, ele muitas vezes é tratado como uma síndrome, um transtorno específico dos homens, mas ele não é, as mulheres também têm, mas ele é muito mais comum em homens do que em mulheres. Se eu não me engano, o daltonismo é cerca de 6 vezes mais comum em homens do que em mulheres. Então aqui nós temos o que uma pessoa com visão normal enxerga, todas as cores do espectro visível, ou todas as cores principais, né? Se vocês não tiverem daltonismo, esse é o que tem a maior variedade de cores que vocês devem estar vendo. E existem 4 tipos de daltonismo: a deuteranopia, que é quando a pessoa não enxerga o verde; a protanopia, que é quando a pessoa não enxerga o vermelho; tritanopia, que é quando a pessoa não enxerga o azul; e a monocromia, que é quando a pessoa não enxerga cor nenhuma, ela só enxerga em preto e branco. Então, se vocês não conseguirem diferenciar esse daqui com um desses 4 outros, então significa que você provavelmente tem algum tipo de daltonismo. Lembrando que além desses 4 tipos, tem daltonismo também pode existir em vários graus, né? Então algumas pessoas podem ter um daltonismo muito leve, a ponto de quase não ser diagnosticado, de quase conseguir ter uma visão normal, e outras têm muito grave. Talvez esse exemplo aqui não seja suficiente para mostrar como é a vida de um daltônico para uma pessoa que tem uma visão normal. Outro aspecto importante é que existem diferenças na forma como pais e mães educam os filhos, como eles cuidam das crianças. Eu vou focar mais no pai, mas a mãe, como eu imagino que a maioria de vocês já percebeu, ela tem um estilo de parentagem, uma forma de cuidar das crianças que geralmente foca em suprir as necessidades físicas e emocionais essenciais. Então, alimentação, higiene, saúde, lição de casa, esse tipo de coisa. O pai geralmente ele tem uma parentagem mais focada em ensinar habilidades sociais, intelectuais e de regulação emocional. Aquela coisa de criar o filho para o mundo. Além disso, os pais eles parecem que costumam brincar com os filhos mais frequentes do que a mãe, principalmente o chamado rough and tumble, ou as brincadeiras turbulentas. Então, brincar de luta, brincar de pega-pega, essas brincadeiras que envolvem um nível de agitação maior.
em que é mais comum as crianças se machucarem, ou pelo menos a gente tem a imaginação, a crença de que as crianças vão se machucar brincando, né? Mas o pai normalmente ele está bem ciente do que está acontecendo com a criança, de garantir que ela não vai se machucar. Inclusive, uma curiosidade, intuitivamente, muitas pessoas vão pensar que o brincar de luta incentivaria as pessoas a serem mais violentas, mais agressivas, né? Mas com todas as limitações, com todas as dificuldades que nós temos em pesquisas envolvendo brincadeiras e qual o impacto delas na nossa vida, qual a importância delas, nós temos algumas evidências de que na verdade o que acontece é o contrário. As crianças que mais brincam de luta, as pessoas que mais brincam de luta na infância, são aquelas que tendem a ser menos agressivas, menos violentas, as que têm as melhores habilidades sociais na vida adulta. Então, o papel do pai nesse aspecto acaba sendo muito importante. A psicologia, ela cometeu um erro muito grave no século passado, que as pessoas começaram a reparar, a tentar corrigir na década de 80, e ainda hoje é muito tímido, ainda hoje a maioria das pessoas não se dá conta de que esse erro foi cometido, que é excluir o pai das pesquisas sobre saúde infantil. Nós temos muitas pesquisas sobre a importância do apego infantil à figura materna, mãe, a importância da mãe na saúde das crianças, a importância da maternidade na saúde das próprias mulheres, mas a paternagem, a parentagem, ela também é importante para a saúde mental de muitos homens. Homens que têm filhos e acabam não conseguindo passar muito tempo com eles, normalmente vão desenvolver algum tipo de sintoma, talvez não necessariamente algo tão grave como ter um transtorno, mas vão apresentar pioras na qualidade de vida, na saúde mental. E as crianças também, né? Crianças, como eu falei, o pai ele tem esse papel de ensinar a criança a controlar suas emoções, a desenvolver habilidades sociais. Então, crianças que têm uma figura paterna presente, envolvida, acabam tendo uma melhora da saúde mental comparada a crianças que não têm normalmente. E aí fica a dúvida como é crescer, como é ser um menino numa era em que se fala que existe algo chamado masculinidade tóxica. E infelizmente não existem estudos sobre isso até o momento, pelo menos eu não conheço, e a Sociedade Britânica de Psicologia parece que também não conhece, a Associação de Psicologia Americana, que eu saiba, também não conhece, também nunca fez. O que parece existir são algumas evidências de que homens e mulheres, adultos e adolescentes, quando eles não têm uma filiação ao feminismo, quando eles não são envolvidos, ativistas realmente ativos, né, militantes ativos do feminismo, eles geralmente dizem que não se deve falar em masculinidade tóxica, de fazer comentários negativos sobre a masculinidade, porque isso prejudica as crianças, prejudica os meninos, vai acarretar em problemas de saúde mental na vida adulta. E pesquisas com adolescentes têm mostrado que os meninos, mesmo quando eles apoiam pautas feministas, como por exemplo o #MeToo, igualdade salarial entre homens e mulheres, igualdade de cargos na política, mesmo quando eles apoiam tudo isso, eles ainda assim são excluídos, eles mesmo assim são tratados como o inimigo, como o machista opressor que quer impor sua vontade sobre as mulheres, aí fica inventando as microagressões como mansplaining, o interrupting. Então, se um menino ele interromper uma mulher, isso automaticamente é classificado como uma atitude preconceituosa. Se uma mulher falar uma coisa e o homem falar eu não concordo, eu acho que na verdade você está se equivocando, na verdade é de outro jeito, aí ele também está sendo preconceituoso. Então, basicamente, tudo que ele pode fazer é balançar a cabeça e dizer sim senhora, amém. E isso provavelmente não deve ter um efeito positivo no desenvolvimento masculino. E na verdade nem feminino, porque você acaba criando mulheres
mimadas, que não sabem lidar com opiniões diferentes, que não sabem conversar, que vão ter problemas de relacionamentos no futuro e depois vão jogar tudo na culpa do outro, que não aceitam responsabilidades. Então nós precisamos começar a investigar isso melhor. E é isso, espero que tenham gostado. Quem gostou, curta, compartilhe esse vídeo com os amigos, com a família, deixe um comentário aqui nesse vídeo. Quem ainda não está inscrito, inscreva-se para receber notificação de quando sair vídeo novo e me ajude a manter o canal fazendo uma doação no link da descrição desse vídeo. Obrigado e até a próxima.